Alô. Bom, então, gente, na verdade, principalmente essa exibição do último filme, que, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma absoluta coincidência. Eu nem conhecia o Vicente trabalhou na equipe desse filme, não tinha a menor ideia quando eu preparei. Não sabia nem que ele ia ser o mediador, nem muito menos que ele trabalhava no filme, mas já fica uma boa coincidência. E tem um golpe aí, né? Porque aí a gente chama o Wim Wenders para participar do seminário e já introduziu uma série de temas e antecipa e economiza algum trabalho nosso. Não é só exibir um filme, mas é quase botar uma outra pessoa sentada no seminário falando, já apresentando algumas coisas. Mas antes do Lourenço falar, eu só queria então explicar rapidinho quais são os seus 3 filmes. Então, esse último acho que é meio autoexplicativo, né? É um filme que o Gustavo Spolidoro, aqui de Porto Alegre, fez com o Wim Wenders dentro uma passagem desse evento Fronteiras do Pensamento. Estava acontecendo aqui, uma série de filmes foram propostos para realizadores gaúchos e com os convidados. Tem um filme com David Lynch, tem um filme que junta uma série de filósofos juntos e tal. E aí o Spolidoro então fez esse filme sobre o Wim Wenders, pegando essa ideia desse filme anterior de 82, do Wim Wenders, que é um pouco um clássico do cinema documental naquele momento, Quarto 666, é um filme encontrável, inclusive isso é um dos assuntos que a gente pode chegar mais para frente, mas é um filme encontrável facilmente na internet, não só em download, mas até em YouTube da vida, tem ele em vários trechos, dá para ver ele inteiro. É um filme muito forte, muito interessante. Acho que tem esse diálogo então que o Spolidoro propôs, trazendo para essa questão nova. Em suma, vocês viram o filme, acho que o Wim Wenders já falou tudo o que tinha para falar sobre isso. E os 2 filmes anteriores, também por um total acaso, porque como eu falei no começo, eu tinha escolhido vários outros filmes e aí fui tentando sintetizar as questões no mínimo de filmes que pudessem, e aí por acaso, na verdade, são 2 filmes de um mesmo grupo de pessoas, são 2 produtoras de Belo Horizonte, a Sorvete Filmes e a Filmes de Plástico, que na verdade juntam algumas pessoas que trabalham, tem algumas mesmas pessoas nas equipes, e que eu acho que acabou sendo uma coincidência, mas também não um acaso, no sentido de que é um pessoal que trabalha muito uma determinada forma de trabalhar, que eu acho que tem muito a ver com esse tema da gente aqui hoje, da questão das novas mídias, do digital, porque é um pessoal que tem feito muitos filmes por ano. Isso é uma dessas características que tem sido mais constante recentemente, e os filmes têm sempre um pouco essa cara, né? Vocês viram que eles fazem muitos filmes por ano, inclusive porque os 2 DVDs tinham menus com vários filmes, inclusive eu faço curadoria em alguns festivais, é uma onda de alguns realizadores, você sempre recebe um DVD com 8 filmes feitos pelo mesmo cara em um ano, ou por um grupo de pessoas, e esse pessoal é um desses. A cada ano eles fazem um DVD desse com um monte de filmes, e eu acho que levantam algumas questões que eu podia aprofundar um pouco mais na frente, mas que tem a ver um pouco com esse modelo de produção. Acho que são 2 filmes que têm muitas semelhanças, mas também são bem diferentes nas implicações estéticas e de linguagem, do uso que eles fazem do digital, nessas novas mídias, mas vamos falar disso um pouquinho depois. Acho que isso serve só de introdução, assim, para entender um pouco o que a gente viu. Eu tinha trazido alguns outros filmes, principalmente de um pessoal do Ceará, que tem feito muitas coisas em digital muito fortes e tal, mas acho que a gente pode falar um pouquinho à medida que a gente for explorando mais os temas. Eduardo, só antes de passar para o Lourenço, você lembra o título ali dos outros 2? É Fantasmas, e o primeiro? Olha, o primeiro você impõe um grande desafio, que é de lembrar o nome de cor, porque ele é enorme. Lembro-me ainda de quando comíamos pão de mel, mas hoje acordei de ressaca. Fantástico. O João, num debate que teve em Tiradentes esse ano, quando ele exibiu o filme pela primeira vez, ele falou que o filme, em debate, ele só tinha direito a citar o nome do filme, porque senão ficava mais longo do que o filme, então ele só lia o nome. É isso. Lourenço, por favor. Naturalmente a gente está sempre em transição, mas nos últimos tempos a gente percebe a transição, né? É muito rápida, e acho que isso é um pouco perturbador. Eu fiquei sentado num lugar, esse momento que a gente vive, acho que é muito isso. Eu fiquei sentado num lugar ali que eu não conseguia ler a legenda do Wim Wenders, eu vi o sofá. E eu falei, se eu levantar eu vou atrapalhar, mas aí eu pensei, depois eu posso baixar isso e ver depois. Aí num momento eu comecei a perceber que era super interessante e coerente com o que estava aqui, mas eu já tinha perdido metade.
E nessa transição, eu sei que eu não vou procurar depois, porque depois vai ter outra coisa. Então, eu acho que a transição, ela também atropela muito a gente, né? O que eu tenho sentido, o que tem me incomodado mais como autor, que é o que eu sou, na verdade, é que a tecnologia está tornando possível vários recursos que facilitam e possibilitam as pessoas trabalharem melhor, de uma forma mais fácil, mais acessível, mas eu acho que muito pouca coisa está sendo feito no campo da ideia, né? De transformar as ideias ou as estruturas do que se conta, de como se conta. Teve um período onde se experimentou muito, e hoje em dia acho que até a palavra experimentação, eu estou falando muito no meu caso mesmo, assim, em conversa comigo mesmo, não é nem com amigos, em coisas que eu tenho pensado. Mas experimentar já é uma coisa que as pessoas falam, não, lá vem o cara com... Mas eu acho que a gente já passou por experimentações talvez muito lisérgicas e difíceis de absorver, mas eu acho que a gente precisa continuar transformando e experimentando a parte de como contar uma história, de que história contar, e juntando isso a todo o avanço tecnológico. Eu vou começar por aqui, aí a gente, eu não sei se volta, a gente vai trocar ideia, né? Não, eu acho que alguém falou no início que era um tema muito amplo e realmente e por sorte ainda vai ter mais uma outra mesa à noite para seguir por outros caminhos. Então eu acho que o que a gente vai fazer aqui é meio que puxar algumas ideias e na verdade a gente tem que sentir também de vocês. Eu acho que esses debates têm muito mais graça quando vocês demonstram em que vocês estão mais interessados. Mas eu tinha anotado alguns tópicos aqui, partindo um pouco dos filmes, mas não só. Eu acho que essas chamadas novas mídias, e aí no cinema a gente fala principalmente de tudo que se relaciona à tecnologia digital, eu acho que elas têm um efeito muito curioso, particularmente dentro do cinema, e aí entendendo o cinema, inclusive, principalmente como essa experiência coletiva, de sentar numa sala e ter uma projeção e tal, embora essa mídia também sirva para quebrar isso, né? Para jogar para a nossa casa, no YouTube, numa experiência de espectador solitário, ou com uma outra pessoa, ou num celular. Mas eu acho que particularmente no campo do cinema, pensado não só como linguagem, mas de experiência coletiva, de assistir um filme juntos, numa sala escura e tal, é curioso porque eu acho que ela serviu muito e tem servido muito a dois extremos opostos, né? O Wim Wenders fala ali rapidamente de que eu acho que nem nos interessa tanto aqui tratar mais de maneira profunda, mas que eu acho que não pode deixar de ser citado, que é essa questão da manipulação radical das imagens, né? A imagem cinematográfica, toda a teorização em torno dela, principalmente no começo do século XX e tal, se referia principalmente a essa característica de ícone, de índice, ou seja, de se referir a uma coisa que existe mesmo na realidade e que você então registra um pedaço de tempo e espaço e pode reproduzi-lo eternamente, mas tinha essa ideia de uma realidade, esse tempo e espaço existiam, né? Eu acho que para a indústria do cinema, o digital tem cada vez mais libertado o cinema muito desse tempo e espaço original. Estou pensando aqui no extremo, numa experiência como a do Avatar, mas que, em suma, o Avatar representa um pouco nesse momento um ápice, mas que de maneiras menores ou mais discretas tem tomado conta do cinema industrial como um todo, né? Essa possibilidade da manipulação extrema da imagem e de poder criar imagens que interagem fora do campo da animação, né? Que a animação, claro, é uma técnica já bastante antiga também no cinema, quase tão velha quanto o próprio cinema, mas que também se referia, num primeiro momento pré-digital, ao registro de uma realidade, mesmo que essa realidade fosse um desenho num papel, né? Eu acho que cada vez mais o cinema industrial está se libertando disso. Acho que as consequências são inúmeras a partir disso, questões a discutir, mas não queria muito entrar nisso. E por um outro lado também,
a tecnologia que permite o 3D, como ele é compreendido hoje, que vai se tornando cada vez mais importante na economia do grande cinema industrial. Então acho que tem esse lado, que é um desenvolvimento extremamente ligado às estruturas industriais, às estruturas mais tradicionais de funcionamento do cinema, e que têm sido libertadas e tornadas mais libertadas no sentido, claro, de poder gerar o máximo possível de lucros, porque para esse sistema é essa a liberdade que importa, de uma maneira bem massiva. Mas, curiosamente, eu acho que tem o extremo oposto, né, que o digital veio para possibilitar, que é um pouco essa quebra de todas as hierarquias previamente necessárias para o conceito do que era realizar um filme. Né, eu particularmente entrei na faculdade em 1995, faculdade de cinema. Quando eu entrei na faculdade de cinema, o cinema ainda era eminentemente ou quase completamente em película, 35 ou 16 milímetros, filmagem, montagem em moviola, e tudo isso impunha uma série de, primeiro, de condições técnicas de domínio de determinados equipamentos, de posse, né, ou posse de capital para alugar determinados equipamentos, manipulação difícil, etc. Depende de terceiros, né, laboratórios, você tinha que levar para laboratórios, revelarem, copiarem negativos de 16mm, 35mm, etc, etc. Então, a ideia simplesmente do que estava por trás dessa palavra cinema já levava a uma série de formatos e que passavam por uma ideia de especialização, por um lado, por um outro lado de capital, de ter dinheiro, por um outro lado de ter um grupo de pessoas. Claro que ao longo da história do cinema teve exemplos de exceção, de pessoas que faziam filmes sozinhos em Super 8 ou em 16mm, mas muito na margem, né, do que é o cinema. Um cinema de fato experimental em todos os sentidos, principalmente no quanto ele chega ao público. E nesses 15 anos, então, desde que eu entrei no cinema, a gente vê uma mudança absoluta desse panorama. Né? Hoje em dia é plenamente possível para uma pessoa com muito pouco dinheiro e equipamentos que, claro, num país de extrema desigualdade como o nosso, é estupidez falar que todo mundo pode ter acesso, mas uma quantidade muito grande de pessoas podem ter acesso, seja de gravação, né, nas câmeras, e depois as câmeras passam para os celulares, e aí agora você já tem filmes, inclusive, feitos em celulares, sendo exibidos em circuito comercial e até nos grandes festivais de cinema do mundo e tal. Mas também, acima de tudo, os computadores, né, permitindo você ter softwares de edição muito simples e muito, até gratuitos de arranjar, mas também muito simples de operar, e uma própria plataforma de exibição, né, representada pelo YouTube. Mas se a gente sair daí, o YouTube e os seus vários outros congêneres, mas se a gente sai do computador, mesmo como eu estava falando, nos grandes festivais de cinema ou nos grandes, em momentos específicos no cinema como um todo, essa estrutura se abre para esses filmes quando eles têm força, quando eles têm interesse, quando eles têm uma novidade, quando eles têm formas de narrar que interessam. Então, eu acho que tem essa curiosa condição dessa cultura das novas mídias no cinema, que é que ele incentiva um pouco esses dois lados bem opostos, talvez criando, inclusive, uma oposição cada vez maior entre eles, né, no sentido de que cada vez eles têm uma aparência mais diferente, mais claramente diferente, quer dizer, ninguém vai confundir nenhum desses filmes com o Avatar, nem vice-versa.